preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer, meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer, meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Olá, você que acompanha o nosso programa e podcast Luz para o Caminho, um programa que fala sobre a Bíblia Sagrada, e é sobre ele que nós vamos falar nesta ocasião. Aqui está, quero apresentar-lhe a Bíblia Sagrada. Por que ela existe? Qual a finalidade? Como ela foi escrita? Por quem ela foi escrita? Nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. E eu quero convidar você a orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos revelações preciosas contidas na tua palavra, que é a luz para o nosso caminho, e agora que vamos abri-la, vamos conversar um pouquinho a respeito desse livro precioso. Pedimos que o seu Santo Espírito nos ilumine, a nós e a cada um que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. Fica conosco. Te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. A origem da Bíblia. A Bíblia, ela vem... O significado da palavra Bíblia significa coleção de livros do latim. Ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. O Antigo Testamento foi escrito antes da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a essa terra. E o Novo Testamento, foi escrito depois de sua vinda. Entre o Antigo e o Novo Testamento existe ali um período de cerca de 400 anos, período intertestamentário que a gente chama. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns pedacinhos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito na linguagem grega. É o que nós vamos ver isso. O período total de escrita da Bíblia é cerca de 1.600 anos. O primeiro a escrever foi Moisés, que escreveu o livro de Jó. O último a escrever foi o apóstolo João, a escrever o Evangelho de João. Moisés foi o primeiro a quem Deus ordenou para escrever. Ele disse: escreve isso para a memória num livro, lá está relatado no livro de Êxodo. E foi mais ou menos no 3º milênio pós-criação que Moisés começou a escrever a Bíblia, escrevendo ali o livro de Jó, conforme mencionamos, e o último livro com o último autor foi o Evangelho de João, por volta do ano 96 depois de Cristo. Na Bíblia a gente tem mais de 40 autores. Ela tem 1.189 capítulos, 31.173 versículos, aproximadamente 775 mil palavras, dependendo ali da tradução, da versão, e aproximadamente 3 milhões e meio a 3 milhões e 600 mil letras. As divisões em capítulos, elas não são originárias da Bíblia quando foram escritas. Elas foram colocadas, impostas aí posteriormente, primeiro em capítulos, depois em versículos, para facilitar aí o estudo e a identificação das passagens e a referência para os leitores. Existem muitas evidências que comprovam que a Bíblia é um livro santo, é um livro sagrado e que ela é verídica. Por exemplo, uma delas, praticamente todas as profecias se cumpriram. As que deveriam ser cumpridas até o nosso tempo foram cumpridas. Vou citar um exemplo em 1780, com a lua se tornando cor de sangue,
também ali o sol escurecendo, a queda das estrelas, também o grande terremoto de Lisboa, algumas das mais recentes da nossa época, dentre outras aí um pouco mais antigas também. A arqueologia também comprova, por exemplo, a pedra moabita descoberta em 1868 no Rio, ali no Jordão, confirma os ataques dos moabitas a Israel, conforme relatado lá no segundo livro de Reis, capítulo 1 e 3. Algumas cartas de Laques também, descobertas em 1932 a 1938, ao norte de Berseba, cerca de 38 quilômetros. Elas descrevem o ataque de Nabucodonosor a Jerusalém em 586 a.C. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1948. Antes desses manuscritos, a gente não tinha tanta referência, assim, tanta confirmação da veracidade da Bíblia, mas eles vieram para confirmar ainda mais e nos dar mais sustentação de que a Bíblia é um livro verdadeiro e um livro que foi preservado ao longo do tempo. Eles conseguiram ali descobrir partes ou todos aí de livros do Antigo Testamento, à exceção do livro de Esther, e confirmam a exatidão da Bíblia. Dentre outras, né, o Cilindro de Tiro, que relata a destruição de Babilônia por Ciro, também a Pedra de Roseta, descoberta em 1799 no Egito. Ela foi escrita em 3 línguas, hieroglífica, demótica e grega, e ela veio a desvendar ali a decifração, que era um mistério, né, dos caracteres hieroglíficos. Então isso ajudou na compreensão e confirmar ainda mais a autenticidade da Bíblia. Uma unidade coesiva de tudo o que é escrito da Bíblia, desde o primeiro livro, do primeiro autor até o último, ao longo desses 1.400 anos, mais ou menos, que ela foi escrita. Em mais de 3.000 lugares, ela se declara como inspirada. Em momento algum, ela se contradiz. Também, Cristo revelado. A maior evidência da inspiração da Bíblia está no que ela revela de Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, e o poder de transformação que ele dispensa na vida de uma pessoa. Os idiomas, como a gente já falou ali, o aramaico, ele foi, por muito tempo, a linguagem popular de Babilônia e da Síria. E documentos assírios ali, eles mencionam o aramaico desde aproximadamente 1100 a.C. Ele foi trazido para a Palestina porque os assírios seguiam o costume de implantar ali nos povos das nações que haviam sido subjugadas ou vencidas, né? Depois que eles venciam, então eles iam espalhando essa linguagem nos povos. E com o tempo, as linguagens antigas eram esquecidas. Tudo indica que ele foi preferido pelos assírios e pelos babilônicos por ser mais simples e descomplicada do que a escrita cuneiforme. O aramaico era usado por Jesus também, conforme a gente vê lá no livro de Marcos, né? Capítulo 5, 41, 7, 34, 15, 34. Pela maioria das pessoas na Palestina, também as primeiras comunidades cristãs. E segundo alguns estudiosos, Jesus falava aramaico na conversação diária, mas no ensino público, nas discussões com os fariseus, ele utilizava o grego. Antes da era cristã, ele suplantou totalmente o hebraico, que se tornou uma língua praticamente morta e utilizada exclusivamente de forma religiosa. Alguns pedacinhos só do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que foram escritos aí em aramaico. Por exemplo, em Gênesis capítulo 31, verso 47, existe uma expressão chamada Jegar Saduta. Também o verso 11 do capítulo 10 de Jeremias também foi escrito em aramaico. Alguns trechos de Esdras, capítulo 4, verso 8 até 6, 18, e também do capítulo 7, versos 22 a 26. E também partes do livro de Daniel, entre os capítulos 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28. O hebraico foi a língua dos israelitas, ou dos hebreus, desde a sua entrada em Canaã. A origem do hebraico é bastante misteriosa, porque existem pouquíssimos documentos aí para a gente comprovar a exatidão de como ela surgiu. Talvez o mais provável é que ela tenha vindo do cananeu e foi falado pelos israelitas depois de sua instalação na Palestina. É um alfabeto bastante simples, ele possui 22 consoantes, o original só tinha consoante, não tinha nenhum tipo de vogal, né? É escrito da direita para a esquerda, como a maioria das linguagens semíticas, né? A estrutura fundamental vai lá da palavra raiz, em sua grande maioria com 3 consoantes. De acordo com a pequena enciclopédia bíblica, o vocabulário hebraico na Bíblia utilizava apenas 7.704 vocábulos. A Academia do Idioma Hebraico tem registrado o uso de cerca de 30.000 palavras apenas.
A língua portuguesa tem mais de 300 mil, para termos uma ideia. Ele também não tinha vogais, como falamos, ele não possuía adjetivos, nem pronomes possessivos, mas usava bastante os advérbios. Um simples sinal vocálico determina uma mudança nas formas verbais. Quando os judeus sentiram que o hebraico estava em declínio como uma língua falada e que sua leitura correta iria se perder, e aí sim eles criaram um sistema de vocalização feito pelos massoretas. Então, o texto hebraico usado hoje se chama massorético. O grego foi a linguagem utilizada para escrever o Novo Testamento como um todo. O grego que foi escrito, a versão dele era o grego koiné, que era a linguagem mais comum entre o povo, que foi utilizada cerca de 330 a.C. até mais ou menos 330 depois de Cristo. Todo o Novo Testamento foi escrito no koiné vulgar, que seria o mais comum, né? A linguagem corriqueira, como a que temos hoje, à exceção do livro de Hebreus, alguns trechos escritos por Paulo e também os livros escritos por Lucas, que eram escritos num koiné mais erudito, por causa da formação deles e outras coisas assim, né? Existem alguns hebraísmos também utilizados, né? Como e ele falou dizendo, e disse, aconteceu que, utilizando a partícula e, né? Algumas palavras também eram emprestadas do aramaico, como Eli, Eli, Osana, Talita Cumi, Rabi, Maranata. Enfim, o grego também sofreu outras influências a respeito aí de sua origem. A Septuaginta é bastante discutida sua origem. A tradição diz que ela foi traduzida por 70 anciões judeus em Alexandria, no Egito, entre 284 a.C. a 274. Ela é uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico e do aramaico para o grego koiné. Ela foi de grande valia para judeus que viviam fora da Palestina, que estavam dispersos e praticamente já não usavam mais a língua hebraica. Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos também utilizaram a Septuaginta. Foi uma das mais conhecidas e relevantes traduções antigas da Bíblia. Existem curiosidades da Bíblia, por exemplo, o maior capítulo, como todos sabemos, Salmo 119, o menor capítulo, Salmo 117, o capítulo central é o Salmo 118. Então ali o menor capítulo está antes do capítulo ou do Salmo central e o maior está depois. E o verso central da Bíblia, Salmo 118, verso 8, nós vamos ler agora. Está exatamente no meio ali desses dois capítulos e no meio do capítulo 118. E é um verso muito interessante. Resumida a Bíblia em apenas um verso. Vamos ler? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Que grande verdade que está ali no centro da Bíblia. É bem verdade que isso aqui são várias coincidências, entre aspas, que não tem uma relevância espiritual, alguma coisa assim, o fato de ser o menor capítulo, o maior capítulo, estar no centro, mas também não acredito que seja por um acaso que Deus permitiu que fosse dessa maneira. Por quê? A mensagem central da Bíblia é que mais vale buscar refúgio no Senhor do que no homem. Uma das principais características da mensagem bíblica. Menor livro de 2 João, um capítulo com 13 versículos. Maior livro de Salmos, com 150 salmos. A gente tem costume de falar que o Salmo tem os livros lá, livro 1, livro 2, não. A gente basta chamá-lo de Salmos. Salmo 119, Salmo 120, Salmo 127. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Mais de 2.250 idiomas ela foi traduzida totalmente e cerca de 2.900 de forma parcial. Variedade de autores, como pastores, reis, fazendeiros, sacerdotes, poetas, escribas, pescadores, 40 autores aí para escrever a Bíblia. O Antigo Testamento cerca de 1.000 anos para ser escrito e o Novo Testamento entre 50 e 75 anos. O primeiro livro a ser impresso em série também por Gutenberg, levou 3 anos para imprimir a Bíblia, de 1453 a 1456. O que a gente pode chamar a Bíblia? Quais adjetivos que a gente pode dar para ela? Luz é o mais conhecido, um dos mais conhecidos, como diz aqui o nome da nossa série, Luz para o Caminho. Está lá, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela mostra o caminho, o bom caminho. Jeremias diz em 16:16. Um espelho, Tiago 1:23 fala. Ela revela o que nós somos diante de Deus. Ela faz a gente descobrir quem nós realmente somos. Paulo fala lá em Efésios 6:18 que a Bíblia é uma espada
Em Hebreus 4,12 também ela fala que faz a separação entre o carnal e o espiritual, lá em Hebreus 4,13. Salmo 119, 72 fala que ela é uma riqueza imperecível. 1 Timóteo 6, verso 9 diz que não devemos pôr nosso alvo e esperança nas riquezas desse mundo. E 1 Coríntios 8, verso 9 diz que eis a Bíblia a maior riqueza. O estudo da Bíblia não é um estudo que os homens impõem, é um estudo que Deus manda, é um mandamento divino. Isaías 34,16 diz: buscai no livro do Senhor e lede. João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras. João também diz lá em Apocalipse 1,3: bem-aventurados os que leem. E Jesus diz lá, relatado lá em Lucas: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Para que fim a Bíblia foi dada? Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 a 17. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Quantos conselhos importantes de Paulo aqui a Timóteo. A Bíblia responde a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer: que farei para me salvar? Que livro que foi preservado por milênios e chegou até os nossos dias, desde o primeiro verso escrito até hoje, que estamos aqui, no final dos tempos, que livro foi preservado dessa maneira? Que livro foi escrito por pessoas diferentes de cultura, gerações, povos, profissões diferentes, ao longo de mais de 1400 anos, sem contradição nas ideias e com uma única mensagem central: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Que o outro livro continua sendo mais amado, mais comprado, mais desejado nos dias de hoje? Poderia ser tudo isso fruto de apenas uma coincidência? Ou será que nós teríamos uma pessoa superior protegendo e cuidando desse livro para que ele durasse tanto tempo assim e continuar sendo tão influente na vida das pessoas? Se ele foi preservado dessa maneira, com certeza, e por um motivo muito especial, é que isso aconteceu. Ao longo da história, vemos muitas pessoas encontrando a salvação pela leitura da Bíblia Sagrada, pessoas importantes confiando nesse livro precioso. Na Bíblia nós temos um exemplo do etíope, lá no livro de Atos, capítulo 8, versos 26 a 39. Ele lia, mas não entendia, e o Espírito Santo, de forma sobrenatural, levou Filipe para explicar, para que ele tomasse uma decisão e para batizá-lo para que ele fosse salvo. O apóstolo Paulo também, ele de perseguidor passou a ser perseguido quando ele teve encontro com Jesus. E depois ele também recebeu um milagre ali, que ele havia ficado cego, ele foi curado e passou a escrever para os cristãos da sua época e de nossa época também. O Paulo é o maior escritor do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. O livro de Romanos é uma obra preciosa, um precioso sermão, com importantes admoestações, conselhos, explicações contidas a respeito de tantos assuntos. É um grande sermão, um livro muito rico teologicamente falando. Profecias de Daniel e Apocalipse, que previam a história da humanidade ao longo dos séculos. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, lá dada por Daniel, ela se cumpriu exatamente nos tempos que ela foi ali dita, desde ali a reconstrução do muro, até o fim das 2.300 tardes e manhãs, quando o santuário seria purificado. Você pode estudar, e podemos estudar num outro dia também essa profecia. Mas todos os eventos que já deveriam ter ocorrido, ocorreram de forma fiel. Grandes terremotos, também ali a queda das estrelas, a lua quando se tornou cor de sangue, o sol que escureceu. Enfim, muitos exemplos de eventos sobrenaturais ali profetizados que aconteceram. Mas a maior revelação da Bíblia Sagrada é a pessoa de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1 e ler mais alguns versos também. Livro de João, capítulo 1, verso 1. Diz aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Agora o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Então aqui fala um pouquinho do mistério da encarnação de Jesus. Se fez carne e habitou entre nós.
E aqui, capítulo 11 do Evangelho de João também, uma outra revelação que Jesus faz a respeito de si mesmo, quando Lázaro tinha morrido, seu amigo, e depois Jesus o ressuscitou. Diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê e vive em mim, não morrerá eternamente. Aí ele pergunta para a irmã de Lázaro, crês isto? Todas essas curiosidades, fatos históricos, características, detalhes que a gente falou um pouquinho aqui nessa noite, elas não teriam importância alguma se não houvesse uma mensagem tão profunda, a mensagem da graça, a mensagem da salvação na Bíblia Sagrada. Ela nos leva a conhecer Jesus Cristo, o Salvador, a salvação e a sua graça. Ela nos leva a conhecer o amor infinito do Pai. Ela nos leva a conhecer o Espírito Santo, que também é uma pessoa da Trindade, que tem a sua obra hoje de nos levar ao arrependimento e à conversão e à salvação. Não fossem essas verdades preciosas, a Bíblia seria somente mais um livro na estante, como qualquer outro. Todos os fatos que nós lemos aqui seriam meras estatísticas, meras curiosidades mesmo. Não teríamos conhecimento do que Deus está preparando para nós. Não saberíamos o caminho a seguir. Não teríamos luz na nossa jornada. E não conheceríamos preciosas instruções para a nossa vida e nem para obtermos a vida eterna. Por fim, no livro de João ainda, capítulo 3, verso 16, Jesus fala mais uma coisa muito importante, um verso muito conhecido da Bíblia também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está fazendo um convite aqui para mim e para você, para entregarmos o coração a Ele, para crermos nele, para enfim recebermos a vida eterna, recebermos a coroa de glória. E Ele espera uma resposta minha e sua. Vamos aceitar nesse momento? Jesus chama de vencedor aquele que passar por tudo isso e for salvo. E ele faz uma última promessa lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, registrado aqui pelo apóstolo João também. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Jesus está esperando uma resposta minha e uma resposta sua nesse momento. O que é que nós vamos responder? Vamos aceitar? Vamos entregar a Ele o coração? Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer fazer de nós vencedores. Ele quer nos entregar a coroa de glória quando Ele vier buscar os remidos. Quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, obrigado porque temos na Bíblia Sagrada palavras preciosas, informações preciosas para a nossa vida cristã e para nos levar à salvação. Obrigado porque ela revela tantas coisas maravilhosas, mas acima de tudo, a sua maior revelação é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, morrendo, depois ressuscitou e virá em breve nos buscar para nos recompensar com a coroa da vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais estudarmos esse livro precioso, para buscarmos nele informações importantes e assim chegarmos muito em breve no céu para vivermos a eternidade contigo e com todos os remidos também. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, que venha tomar uma decisão favorável ao teu lado também e que juntos nos encontremos na nova terra, na Canaã celestial. É o que nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.